Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. A graça, a paz, o amor e a misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com cada um de vós. Amém. Na Sexta-feira Santa, como nos relata o evangelista Mateus, ocorreu o maior escurecimento do sol. Havia trevas sobre toda a face da terra durante 3 horas. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, não foi nenhum eclipse solar, mas foi o protesto da própria natureza o que estava acontecendo em Jerusalém. No meio da penumbra, o povo de Jerusalém, ao voltarem os seus olhos para uma das montanhas que cercava a cidade, podiam ver 3 cruzes com 3 homens crucificados, resultado do seu julgar e condenar. 2 deles, um crucificado à direita e o outro à esquerda, na verdade, eram culpados, eram malfeitores. Mas o que estava crucificado no meio, quem era? Pilatos o identifica. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os que estavam mais próximos das cruzes podiam ouvir o que os 3 diziam. Podiam ouvir um dos crucificados mostrar a sua revolta contra Jesus, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Podiam ouvir o outro crucificado ter um comportamento totalmente diferente deste. Ele repreendia, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença?" E suplicava em oração: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Em meio às dores indescritíveis, este crucificado recebeu uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. "Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Sim, as tuas dores são imensas, as minhas dores são imensas, insuportáveis, mas tenha bom ânimo, daqui a pouco nós 2 estaremos no paraíso. Da mesma forma, Jesus ainda hoje conforta aos moribundos que estão diante da morte. Tenha bom ânimo, daqui a pouco estarás comigo no paraíso. Que palavra doce e confortadora aos que sofrem e estão entre a vida e a morte. Eram 3 horas da tarde. Já foram 6 horas de sofrimentos por sobre a cruz. Jesus, além de sofrer as terríveis dores físicas, também sofreu as mais terríveis dores infernais desde meio-dia até as 3 horas da tarde. Durante 3 horas, o período em que houve trevas sobre toda a face da terra, Jesus sofreu as dores do inferno. Foi por volta das 3 horas da tarde quando Jerusalém pôde ouvir um grito de desespero e desamparo vindo do alto da colina, no meio da escuridão. Deus meu, por que me desamparaste?" Jerusalém, após ouvir este grito de desespero, o grito que veio do profundo do inferno, do abismo onde há choro e ranger de dentes. Cristo está no meio deste fogo horrível. Por isso, Deus meu, por que me abandonaste? Este é o abandono que todos aqueles que desprezam a graça de Deus em vida irão sentir, não temporariamente por 3 horas, como foi o caso de Cristo, mas o abandono de Deus por toda a eternidade. Deus meu, por que me abandonaste? E assim a terra tremeu, as rochas se partiram ao meio, as sepulturas que eram feitas para dentro das rochas se abriram,
E muitos dos mortos ressuscitaram com o tremor, saíram dos sepulcros e apareciam no meio da penumbra, entrando na cidade. As trevas e o tremor silenciaram as bocas zombadoras, silenciaram a boca daqueles que pela manhã gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Silenciaram os que maltrataram, esbofetearam e crucificaram a Cristo. Entraram em pânico os que julgaram, condenaram, coroaram com uma coroa de espinhos e crucificaram o próprio Filho de Deus. Nos relatos do evangelista Mateus, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande medo e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Foram 3 horas de pânico para a cidade de Jerusalém, quando finalmente ouviram o grito da vitória do Filho de Deus. Tetelestai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com estas palavras morreu na Sexta-feira Santa aquele que salvou a mim, a você, a todos nós da morte eterna. Salvou a nós, não só da morte temporal, mas da morte de condenação ao inferno. Com estas palavras do Cordeiro de Deus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jerusalém teve uma outra surpresa. A terra parou de tremer. O sol voltou a brilhar, iluminar as 3 cruzes sobre o Monte Gólgota, no qual o Cordeiro de Deus já estava pendurado na cruz, sem vida. Amigos, nesta Sexta-feira Santa, em quem nós vamos jogar as pedras? Ou então, a quem vamos acusar pela morte de Cristo? A Adão e Eva que pecaram no jardim do Éden? Ao Pôncio Pilatos que lavou as suas mãos? Ao centurião, aos soldados, ao povo com o seu julgar e condenar leviano? Não. Na verdade, os maiores culpados somos eu e você. Somos nós. Foram os nossos pecados e iniquidades que levaram Cristo a sofrer, em nosso lugar, as mais terríveis dores infernais. A cruz, cujo sol iluminou após 3 horas de trevas, manifesta as trevas dos nossos corações, da nossa indiferença, da nossa falta de amor, da nossa ingratidão. Diante desta cruz, sucumbe toda a nossa glória e o nosso orgulho. Mas nesta cruz também está a nossa esperança, porque no crucificado a salvação. Nesta cruz a libertação dos escravizados, a absolvição dos condenados, a salvação dos perdidos, a perdão aos pecadores. Sexta-feira Santa, por si só, não nos traria nenhum consolo e esperança. Mas o Santo Evangelho vai um pouco mais adiante. Aponta para a grande vitória de Cristo sobre o mundo, diabo, inferno, morte, com a sua ressurreição no domingo da Páscoa. Na verdade, com o Cristo morto, com o túmulo fechado, a nossa fé seria vã. Continuaríamos a seguir o caminho das trevas. Mas o domingo da Páscoa nos trouxe luz nas trevas, e a luz é esta: Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitado agora é a lâmpada, a luz para os nossos caminhos. O Santo Evangelho é o sol que nos ilumina o caminho das trevas e nos conduz ao aprisco eterno. Cristo vivo é a nossa lâmpada, a nossa luz no meio das trevas, e é Ele mesmo que diz: vem e segue-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis que Cristo vive. Por isso, não nos ajuntemos com os principais sacerdotes e fariseus que tomaram precaução ante o túmulo, onde José de Arimateia depositou o corpo de Jesus, guardando o sepulcro com os guardas,
com medo que os discípulos pudessem roubar o corpo e depois dizer que ele ressuscitou dos mortos. Quantos sacerdotes e escribas ainda existem hoje, tentando fechar o túmulo de Cristo, aprisioná-lo dentro das igrejas com as suas superstições e tradições? Acreditem que estarão no caminho da luz com o seu jejuar na Sexta-feira Santa, ou então comer apenas certo tipo de carne, como carne de peixe? Acreditem que participando do culto e da Santa Ceia, neste dia, Sexta-feira Santa, estarão salvos, e o resto do ano deixam Cristo aprisionado no túmulo. Nenhuma esperança têm, a não ser seguir um caminho no escuro, sem saber para onde vão. Qual é a tua esperança? Diante da morte e ressurreição de Cristo? O que podes ver ante o túmulo de Cristo? Um túmulo fechado ou um túmulo aberto e vazio? O apóstolo Paulo explica isto desta forma: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Qual é o caminho que vai seguir a partir de hoje? O caminho do mundo, das trevas, ou o caminho iluminado pela lâmpada, que é Cristo ressuscitado? Seguir o caminho em trevas leva o homem a enxergar apenas as coisas que o cercam deste mundo, e a sua esperança termina com a morte. O mundo, na verdade, é o caminho das trevas que conduz para o penhasco, ao abismo eterno, o qual o homem não pode mais voltar. Cristo ressuscitado, por outro lado, é a luz que conduz, através desta jornada terrena, ao verdadeiro lar eterno. Cristo morto e ressuscitado ainda hoje te convida, amigo. Vem e segue-me, porque eu te conduzirei com toda segurança até junto à porta do paraíso. Ao chegar a nossa hora derradeira, o Cristo morto e ressuscitado também possa dizer a cada um de nós: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Feliz e bem-aventurado será aquele que ouvir estas palavras de Cristo na hora em que o Senhor chamar a cada um de nós desta vida. Hoje estarás comigo no paraíso. Que assim seja. Amém.